falta de empatia, de respeito e até mesmo de bom senso para esse caso dessa juíza que negou adiar a audiência um dia após morte de estagiária de advogado. E esse caso me chamou a atenção, mas antes de comentar sobre esse fato, pedi para vocês me seguirem, curtirem esse vídeo, compartilhar para outras pessoas que eu sou Milena Assunção, advogada há mais de 20 anos e tenho trazido notícias diariamente com enfoque jurídico. E o que aconteceu nessa situação foi que a única estagiária desse escritório de advocacia, desse advogado, havia falecido um dia antes da audiência num acidente automobilístico. Um fato assim totalmente imprevisível, drástico. E aí, no dia da audiência, que seria inclusive o dia do sepultamento dessa jovem estagiária, estudante de direito, o advogado pediu para que aquele ato processual fosse adiado por conta da morte de sua estagiária. E a gente sabe que não existe previsão legal para esse tipo de adiamento na lei. Mas em tempos de utilização de inteligência artificial, de IA, não vejo razoabilidade nem bom senso e também vejo como uma falta de empatia uma servidora responsável por julgar determinado ato ter total desconsideração com a morte de uma estagiária que é também como se fosse uma colaboradora, uma funcionária, uma pessoa que está ali a serviço do advogado na causa, e essa juíza simplesmente desconsiderar totalmente esse fato de morte, né, de ceifamento de uma vida, e não aceitar adiar o ato. A gente não vê porque o julgamento por seres humanos muitas vezes são piores do que os julgamentos por inteligência artificial, porque a inteligência artificial utiliza dados e o ser humano não consegue ter o mesmo alcance de coletação de dados como a IA faz. E aí você só tem razão de não querer que haja julgamento por IA no judiciário quando a gente vê que a humanização, a questão que é maior ali do que pode ser apenas uma coleta de dados, e sim uma verificação de características dos fatos que aquela IA não vai conseguir captar. A gente vê um caso como esse e realmente a gente se pergunta, será que a IA vai ser tão ruim assim no nosso judiciário? Será que estamos com juízes, seres humanos totalmente insensíveis? E a gente vai ficar nessa situação até quando? Até quando a gente vai admitir sermos tratados dessa forma? Eu queria muito saber o comentário, a sua opinião sobre essa situação. Se você acha que a juíza estava certa de não adiar um ato por conta da morte da estagiária do advogado, ou se você acha que ela tinha sim que ter adiado esse ato, deixa aqui no comentário a sua opinião e vamos falar sobre esse caso.